Bom dia, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Chegou o nosso domingo, o dia do nosso encontro, e hoje mais uma convidada muito especial, uma empresária visionária, Meiling. Bom dia, Meiling, tudo bem? Bom dia, Lídia, um prazer estar aqui tomando esse cafezinho delícia com você. Espero que quem esteja aí em casa nos assistindo também possa pegar um cafezinho e aproveitar um pouquinho essa conversa. Com certeza. Meiling, gente, eu tô assim encantada com tudo que você faz, né? Hoje você é uma empresária totalmente visionária, tem muitas mãos, né? Eu queria ter mais até. Mas me fala como tudo começou nessa sua trajetória. Olha, é uma história muito legal, assim. A gente, quando tá passando pela história, a gente fala, nossa, né? Onde é que eu me meti? Ou, meu Deus, será que eu vou conseguir resolver essa situação? Quando a gente olha pra trás, a gente realmente percebe que tem aquele ditado, né, que fala que a nossa cruz é o peso que a gente consegue mesmo. Nunca é muito pesada a mais, mas também nunca é leve pra que a gente saia correndo. Sim. A minha história começou, eu tinha 15 na educação, né? Tá. E no empreendedorismo. Eu acho que, como a maior parte dos brasileiros, a gente começa a empreender por necessidade, não por dom. Sim. Né? Eu acho que hoje em dia porque a gente acaba romantizando, o empreendedorismo no Brasil é muito presente. E sim, mas eu acho que grande parte é por necessidade. Sim. Né? E para não destoar da maioria ainda dos brasileiros, o meu caso aconteceu desse jeito também. Meus pais se divorciaram, eu tinha ali para 14, 15 anos. E aí, quando tem um divórcio, a família tem uma mudança enfim, né, de questões financeiras. Sim. Minha mãe tinha eu e a minha irmã, que tem 10 anos a menos, então eu tinha 14 e a minha irmã 4. E a gente foi morar na casa da minha avó, que é lá na Cidade Náutica, em São Vicente. Tá. Minha família, a minha tia, que é a irmã da minha mãe, é a pedagoga da família, já era professora há muito tempo, tinha dado aula no Mato Grosso. Tinha uma escola de educação infantil na Praia Grande. E assim, a gente falou, olha, a gente precisa encontrar uma nova fonte de renda pra mim, né, pra minha mãe, pra minha irmã e com a minha avó, que a gente tava morando juntas. E a gente pensou... E assim, o empreendedorismo, na verdade, começou porque a gente ia montar ali naquele imóvel. Minha mãe falou, vamos montar um restaurante, porque a minha família sempre foi de mulheres que empreenderam. Ah, que legal. E aí tiveram sempre restaurante, muito nessa área de alimentos mesmo. E fez tudo para montar um restaurante. Então, era uma pizzaria. Louça, mesa, forno, tudo. Toalhas, enfim, tudo que montou a pizzaria, que chamava Girassol. E aí, eu entrei em contato com uma gráfica ali perto, encomendei os panfletos, passei o endereço, falei, pizzaria Girassol, Rua Cuiabá, 753, tal, botei lá o endereço. Foi o dia da inauguração. O dia da inauguração, minha mãe pegou e falou, vamos panfletar, né? E eu tinha 15 anos, uma menina de 15 anos, imagina, 14 na verdade, eu tava terminando o 3º ano do ensino médio. A gente foi panfletar, e aí no primeiro, entregamos alguns panfletos e tal, e a gente encostou numa padaria e fui entregar os panfletos lá dentro. E aí no que eu entrei para entregar os panfletos, bar, padaria, assim, à noite, lógico, tinha uns homens lá e mexeram comigo. Minha mãe me pôs pra dentro de volta do carro e falou, a gente não vai abrir, não vou, minha filha não vai trabalhar com isso, não vou deixar. E não abriu, e não inaugurou, e fechou. E nesse dia, minha família tava lá junto, porque ia ajudar na inauguração, né? Meu Deus! Tava a irmã da minha mãe, que já tinha escola, e minha mãe chegou e falou, não vou abrir, não quero, minha filha, não tô fora. Eu só vi a minha mãe e falou, tô fora. E é muito engraçado olhando em perspectiva, porque minha mãe, quando fez isso, era mais nova do que eu sou hoje, né? É muito engraçado olhando pra trás. E aí, enfim, não abriu a pizzaria. Aí minha tia, que estava lá e tinha escola, falou, Mari, então, por que pensa bem, né? Você tem um espaço aqui, por que você não monta então uma escolinha de educação infantil? Aqui no bairro não tem boa, e é verdade, lá a gente não tinha. Tanto que a minha mãe procurava pra minha irmãzinha, que era pequena, e a gente sofria pra encontrar. E minha mãe falou, tá bom. E resumindo, em 15 dias a gente mudou toda a infraestrutura pra montar uma escolinha de educação infantil, que era o Cantinho da Alegria. Nossa! E aí eu ligar na mesma gráfica, foi a coisa mais engraçada. Eu liguei na gráfica e falei, olha, queria fazer um panfleto, eu encomendei com você e tal, faz 15 dias. Ela me fala, eu falei, Colégio Cantinho da Alegria e tal, e o mesmo endereço. A moça da gráfica falou,
mas é o mesmo, você passou certo? Eu falei, a gente teve uma mudança de planos aqui. E aí a gente montou o Cantinho da Alegria. Quem assinava como pedagoga era a minha tia, né? Tá. Quem fazia todo o planejamento pedagógico era ela, Sim. porque eu ainda não estava na faculdade. Minha avó, que trabalhava comigo ali no dia a dia, então eu cursava ensino médio de manhã, trabalhava na escola na parte da tarde. Tá. Isso no primeiro ano que inaugurou. E a gente teve uma matrícula, no primeira semana que abriu, estava pintando o muro, teve a primeira matrícula. E essa primeira matrícula hoje que a gente acompanha, enfim, já é mãe, já tem uma nenezinha e ela casou com um aluno também que era da escola. Olha que engraçado. Gente, que legal. Aí ela morava ali, na frente da escola. E aí assim foi indo. No primeiro mês a gente teve 30 alunos, eu sei que a gente teve um crescimento muito grande. Nossa, porque a gente que legal. oferecia ali coisas que o bairro não tinha. Tá. Porque é na náutica. Porque... Então, assim, não tinha... Por exemplo, a gente trabalhava com inteligência socioemocional quando não falava esse nome. Sim. Eu fiz um treinamento de graça do projeto Vive, que era Vivenciando Valores na Educação. Ai, que legal. E aí a gente trabalhava com muitos valores que ninguém pensava em levar isso, não fazia parte, ou só quem tinha era escolas muito caras, né? Que a gente levou lá pro bairro. A gente trabalhava com educação financeira. Que legal. Que não tinha, ninguém falava, não era obrigatório. Enfim, a gente levava também pros alunos. Então a gente sempre quis levar o que tinha de melhor num valor acessível. A nossa mensalidade, eu lembro até hoje, era 35 sem lanchinho, 55 com lanchinho. E o lanchinho, Lídia, era ilimitado. Era assim, ó, era tipo o lanche aqui, ó. Era ilimitado. Então, por exemplo, dia que era bolo, como é que a gente dá um pedaço de bolo pra criança? A criança quer outro pedaço de bolo. Então, assim, eu tinha um aluno que hoje não tá homem, grande já. E ele vai... Tia, ele era bem bebezinho, ele tinha 3 aninhos, mas ele fala assim, eu quero 2 pedaços de bolo. Enfim, e aí foi indo, e a gente foi crescendo. Quando eu fiz... Aí eu entrei na faculdade, né? Tá. Terminei o ensino médio e entrei na faculdade. Eu entrei com 15 anos, eu entrei mais nova. E quando eu comecei a faculdade, eu fiquei em dúvida se eu cursava Direito ou Pedagogia. Tá. Eram 2 coisas que eu sempre Que você gostei. gostava. Sempre gostei de ler, sempre... E aí... Eu pensei, falei, bom, eu vou cursar Direito. Na verdade, eu me inscrevi para Pedagogia no vestibular e fiz a reopção de curso. Tá. Fui cursar Direito, por quê? Porque a minha tia dava o suporte pedagógico à época. E advogado não tinha. Eu falei, então a gente era necessário, precisa, né? É importante. E aí comecei a cursar Direito, então eu fazia faculdade à noite. E daí sim, tinha 15, 16 anos, ficava de manhã e à tarde na escola e à noite ia pra faculdade. E assim foi seguindo. E nisso eu ficava muito à frente mesmo, né, da escola. Então... Fazia tudo, literalmente. Então, eu fazia secretaria, atendimento, portaria, coordenação pedagógica. Isso num primeiro momento. Tá. Conforme a escola foi crescendo, a gente foi conseguindo aumentar a equipe, né? Então, a gente conseguiu ter a coordenadora pedagógica mesmo. Aí, enfim, a gente foi aumentando, né? E aí, eu tava, acho que no 3º ano do curso de Direito, eu falei, olha, vou começar a fazer pedagogia também, porque daí eu senti falta. Tá. Porque eu estudava sobre pedagogia, porque a gente via na prática, então eu tinha que estudar. Eu falei, então já que eu tô estudando, eu vou fazer a faculdade. Legal. Então, naquela época a gente não tem filho, não tem nada, eu falei, eu vou... E aí fui cursar pedagogia também, acabei me formando quase ao mesmo tempo em Direito e em Pedagogia. Nossa, que legal. E aí foi assim, que a história da escola foi assim, eu... Passei na OAB, enfim, também exerço a advocacia, gosto muito, embora eu brinque que eu sou uma advogada acadêmica, então dou aula para pós-graduação, para o pessoal do direito também. Que bacana! Mas sempre, todas as minhas coisas foram muito voltadas sempre para educação. Mestrado foi em Direito, doutorado em Direito. Só que as 2 coisas eu escrevi para educação e Direito, sempre ligando... os dois mundos, que é isso, né? Sim. Então, você acredita que através do ensino, né, que é nítido que você é apaixonada por isso, né? É possível, né, mudar o destino das pessoas, né, Meilin? Através disso, né, Meilin, de uma capacitação, né? Eu acredito muito, Lídia. Existem alguns caminhos que a gente pode mudar a nossa vida, né? Sim. Isso eu acredito que não exista um só. Cada pessoa tem a sua trajetória para passar, cada pessoa vem para esse mundo com um dom. Sim. E a gente tem que, acho que, aproveitar esse dom para melhorar a nossa vida e a vida dos outros. Sim, com certeza. Agora, sim, por experiência própria e experiência de pessoas muito próximas que eu conheço, a educação é um meio para mudar a vida. De várias formas, né? Mudar a vida
financeiramente mesmo, da Sim. família. Eu conheço muitas pessoas que vieram de família muito humilde, muito mesmo, e que estudaram, que se dedicaram, e aí parece que aquelas histórias que a gente vê só na televisão, né, de superação, Sim. e que conseguiram alcançar o sucesso financeiro de hoje, conseguir prover para a família coisas que não tinham por conta do estudo. Sim. Mesmo. O estudo de sentar, ler, estudar, fazer prova, passar e conseguir melhorar de vida. Sim. Eu brinco que a educação mudou a minha vida de todas as formas. Sim. Tanto pelo trabalho, né, quanto por mim, assim, pela minha trajetória como pessoa física também. Então, a educação está na minha vida das duas formas, né? Sim. Como pessoa jurídica e como pessoa física. Então, a educação, ela é um meio, eu não digo que é o principal, porque existem vários, eu teria sido hipócrita. Não, porque tem gente que, tem pessoas Fala que não que... foram para a educação formal e são muito criativas e empreenderam e deram muito certo, mas pela experiência que eu tenho, a educação é um dos caminhos que você, além de conseguir melhorar de vida, você se melhora como pessoa. Sim, e é um caminho seguro, né, Meilin? Porque hoje, assim, com essa era digital, né, existem diversas histórias, né, de boom, né, de sucesso, que pessoas que começaram do nada e hoje são prósperas e tal. Mas também é possível ir por uma outra linha mais segura também, através da capacitação, né? Esses dias eu vi uma reportagem de uma influencer que ela falou assim, que ela ganhou muito dinheiro, né? E aí ela só foi aproveitando em festas e tal, e de repente uma amiga falou assim pra ela, vem cá, como você quer estar daqui a 5 anos? Se você torrar todo esse dinheiro agora, daqui a 5 anos você não vai ter nada. E aí foi quando ela tomou a decisão de falar assim, não, eu quero estudar, eu quero me tornar uma mulher melhor, né, mais inteligente, e eu achei aquilo assim tão fantástico, porque a internet é uma ferramenta incrível, né, e se a gente não se ligar, a gente fica muito preso nessa ilusão de mundo perfeito, que é o que é vendido, né, mas existe a outra parte que poucas pessoas falam, a parte do fracasso, a parte, e se der tudo errado, o que vai acontecer, o que eu sei fazer, o tempo passou, eu não estudei, não fiz nada. E hoje, no nosso país, também, a forma da gente ser próspera é através de uma capacitação, né? Através do ensino, né? Mesmo que as pessoas tenham as habilidades, é importante se aperfeiçoar em algo, né? Se seja na comunicação, né? Enfim. Mas é importante você falar, né? Sobre a importância do estudo na vida da pessoa, né? E você tem isso, assim, no sangue, é muito legal ver isso, porque é importante isso dá também uma segurança pra gente trilhar os nossos sonhos, independente de qual rumo seja, né, Meilin? Ah, com certeza. A minha mãe sempre foi muito exigente, né? Mãe chinesa tem essa história, né? E eu sempre gostei de estudar. Tá. E juntaram as duas coisas. Eu sempre gostei de estudar e minha mãe sempre foi muito exigente. Então a gente tem, porque faz parte, né, do processo. Sim. Quando eu disse realmente que seria hipocrisia falar que o estudo é o único meio de melhorar de vida, né? Claro que não é o único meio, existem diversos. Nossa, eu conheço muitas pessoas que não cursaram a faculdade e são super prósperas. Sim. Porque quando a gente fala em educação, a gente sempre pensa na educação formal, né? Sim. Que é banco de escola, banco de faculdade, diploma. A gente vem num cenário que, primeiro, a gente educa hoje crianças, alunos, adolescentes, para profissões que nem existem ainda. Então a gente pensa nisso. A gente está formando ali, legal, são profissões que nem existem. Sim. Porque se a gente for pensar na nossa época, quando a gente estava na escola, a gente não ia pensar que existiria inteligência artificial e que olha o tanto de carreiras que tem agora ligado a isso. Exatamente. Né? Então a gente está numa transição. Então, quando a gente fala que sim, a educação é importante, e eu falo isso de uma maneira mais ampla mesmo, a gente precisa se aprofundar em alguma coisa e sempre melhorar, né? Então, lá no começo da conversa a gente falou, eu acredito que cada pessoa nasça realmente com um dom, né? Seja um dom manual, seja um dom de cura, vai para a área da saúde, seja um dom de fala, seja um dom de contar histórias, seja um dom de comunicar. E eu acho que esses dons, sim, como você disse, eles podem ser aprimorados. Sim. E a gente aprimora por meio de estudo. Exato. E aí, seja estudo formal ou não. Pode ser um estudo indo para o banco da faculdade e lendo, ou pode ser um estudo, viajei, fui aprender com quem já fez isso há mais tempo. Sim. Também é um estudo, uma forma de aprimorar. Sim. Eu acredito realmente, hoje em dia,
como essa moça falou, olha, é natural. Acho que quem começa a ganhar dinheiro e tá na internet e é jovem, então Sim, pronto. exatamente. Aí é o combo, né? É festa, é tudo... É a mesma coisa quando o jogador de futebol, Sim. a mesma coisa. É novo, Sim. começa a ganhar dinheiro, tá ali chamado pra todos os eventos. É. É difícil, né? Mas em algum momento da vida, eu acho que sim, tem que cair essa ficha mesmo. Sim. De que a gente precisa pensar no amanhã, né? A gente tem essa tendência em não pensar no amanhã. Exatamente. E mesmo pensando no amanhã também nada é garantido, né? Nada Mesmo é a gente preparando tudo, às vezes a vida vem e dá aquela chacoalhada pra falar, olha, isso é vida, viu? Isso daí não é sempre fácil. Mas eu acho que os momentos de força mesmo a gente encontra quando vem essas dificuldades, né? A gente acaba percebendo isso. E é muito bom quando a gente percebe isso sem estar na dificuldade. Exatamente. Então, que bom, por exemplo, essa moça lá falou, poxa, vou fazer alguma coisa aqui, porque para não chegar daqui a 5 anos e falar, me arrependi. Poxa, lá atrás eu deveria ter feito isso. Exatamente. E assim, é muito interessante, né? A sua história, né? A questão do empreendedorismo surgiu numa crise, né? E aí vocês foram lá, tiraram o S da crise e criaram algo novo, né? Algo diferente. Você acredita também, Meilin, que o empreendedorismo, ele surge disso? Tem a questão da necessidade, mas assim, vem exatamente assim, da crise especificamente? Você acha que é por esse caminho? Olha, meu sobrenome tem Wei, Tá. né? Que é o sobrenome da família da minha mãe, que é chinês. E aí eu vou falar aqui fontes não muito seguras, porque foi de pesquisa na internet. Mas a gente pesquisou uma vez sobre significado, né, de nome. E Wei é muito relacionado à superação de crises. Por incrível que pareça, né? É muito relacionado à crise. E é exatamente isso que acontece, né? Numa crise, você sempre tem as pessoas que prosperam demais, às vezes, num determinado momento de crise, e as pessoas que têm uma dificuldade maior. Então, as crises, elas vêm exatamente para fazer aquele chacoalho na vida, porque a nossa vida, ela não é linear. Não. Né? Se ela fosse uma coisa linear, Sim. Enfim, a gente não teria... A vida, ela é a roda gigante mesmo, ela tem altos e baixos, e nesses momentos de crise, muitas vezes as grandes ideias vêm por conta da necessidade. Então, assim, como aconteceu no caso da escola, foi por uma necessidade que a gente estava ali naquele momento. E eu brinco que esse dia aí de entrar na padaria foi uma crise, porque imagina minha mãe no carro vendo, minha mãe estacionou na frente e ficou vendo. Quando eu voltei pro carro, ela falou, chega, vamos agora embora, não vou mais fazer. E assim, eu me coloco também no lugar dela, imagina, né? Porque eu tinha 15, minha mãe hoje eu tenho 40, minha mãe tá menos do que eu tenho hoje. E numa situação de crise, com 2 filhas, numa situação assim, difícil, já tinha montado ali com o que tinha, o que não tinha para montar aquele buffet, aquela pizzaria, e de repente falou, não é isso. Né? Então, eu acredito muito que a crise, ela venha, e o que você faz com aquilo é a diferença. Né? Qual é a sua postura perante aquela situação. Sim. E hoje, né, às vezes as pessoas pensam assim, hoje a pessoa alcançou determinado patamar, tá tudo bem, os desafios nem passam perto, né, os desafios que ela tem nem deve ser tão grande, tá tudo bem, ela só sorri. Sorri a cena. Pinguim de Madagascar, a vida é maravilhosa. Mas, Meilin, me conta, os desafios ainda continuam, né? E qual é o segredo para poder lidar? Porque, assim, você empreender, você lida com muitos conflitos diários, né? Muitos problemas e o segredo está na habilidade de resolver esses problemas, né? Como você lida com isso quando o BO vem, vamos dizer assim? Olha, BO vem dia sim, dia também, né? A diferença é que às vezes é um BOzinho, às vezes é um BOzão, às vezes é um BOzaço. Mas assim, eu acho de verdade. E é natural isso, né? A gente tem essa ideia de que a vida do outro é mais fácil do que a nossa. Sim. Isso é natural. E a gente olha pra todo mundo e às vezes pensa isso, né? Às vezes a gente olha pra pessoa que às vezes tá num momento e fala, nossa, a vida dela é mais tranquila, né? Ou... Enfim, seja no aspecto pessoal ou profissional, a gente tem essa tendência a achar que a grama do vizinho é mais verde do que a nossa, então a gente sempre acha que a vida do outro é mais tranquila do que a nossa. E não é, né? Só a gente sabe o que a gente passa. Tem uma minissérie da Pixar, muito curtinha, e é a indicação do meu filho. Veja, qual é o nome? Me fala. Tem 17 anos, chama Ganhar e Perder. Tá.
E ele insistiu bastante pra eu assistir, inclusive a gente assistiu ontem dois episódios, são bem curtinhos. E a premissa é muito legal. Eles pegam uma final de um jogo de softball, que é tipo beisebol. Tá. E eles fazem os 8 episódios contando, a partir daquele jogo final, a história de cada um dos personagens. Então tem a história do técnico, tem a história da jogadora, tem a história do pai, tem a história do juiz do jogo. E todo mundo mais ou menos na mesma situação, só que cada um, quando conta a história de uma semana atrás, o que aconteceu uma semana antes desse jogo? Ó, com a menina aconteceu isso. O que aconteceu uma semana antes desse jogo? Com o juiz aconteceu aquilo. Uma semana antes... E aí você vai vendo que a ideia principal, qual que é a moral da história desse desenho, né, desse curta? É que todo mundo tem os seus percalços na vida, né? Então a gente olha pro outro, a gente fala, ai, puxa, que vida boa que ele tá hoje. Então o juiz lá fala, ai, que vida boa. Ele só precisa apitar o jogo e falar que não era quem perdeu. E não, aí vai ver uma semana atrás, vai bem assim. Exatamente. Ou a menininha lá, ai, que vida boa. Ela tem, sei lá, 11 anos de idade. Ela só precisa se preocupar em acertar a bola com o bastão de beisebol. E aí vai ver as situações dela uma semana atrás. Então, eu acho que é muito isso, vem muito a ver com a pergunta que você fez, né? O que é sucesso, né? Eu acho até porque sucesso é a palavra muito, muito relativa. De verdade, eu acho que sucesso é a pessoa poder fazer o que ela tem vontade de fazer no momento que ela deseja fazer. Isso, para mim, eu acho que seria a maior definição de sucesso. De uma maneira muito mais ampla. Não o que tem vontade de fazer, vou pegar hoje, vou sair, vou pegar, sei lá, vou bater perna. Não é isso. Mas a pessoa tem vontade de fazer um curso, por exemplo, ela consegue lá pagar esse curso. Se ela consegue, se ela tem vontade de aprender uma segunda língua, ela consegue ir lá e aprender a segunda língua. Ou se ela quiser fazer um intercâmbio e viajar para aprender aquela segunda língua, ela consegue. Eu acho que você conseguir fazer o que deseja, né, e prover isso para os seus próximos, isso para mim de verdade é sucesso, né? E ter tempo para fazer isso. Porque eu conheço também muita gente que tem dinheiro para fazer, mas não tem tempo para fazer. E aí, quando tem tempo, não tem mais saúde para fazer. Exatamente. Então, assim, o sucesso é uma coisa muito delicada. Eu tô longe de poder falar que tenho uma vida sossegada. Sossegada não tenho, mas eu tenho uma vida que eu sou feliz. Ontem eu saí da escola, era 9h30 da noite. Até comentei que a gente tá aqui cedinho. A gente teve um encontro com famílias que estão interessadas em matricular pro ano que vem. Que legal. E a gente recepcionou todo mundo. Literalmente, nós montamos tudo e a gente ficou ali durante 2h30. Eu fiquei 2h30 falando com todas as famílias. Nossa, que legal. E é cansativo. Cheguei à noite com a garganta, tava queimando, mas falei, puxa, fiquei muito feliz. Entende? E aí pode fazer a gente falar, pô, caramba, cheguei em casa às 11 da noite, é sucesso? Eu tava feliz. Sim. Trabalhei pra caramba, mas tava feliz. Então eu acho que sucesso não é não ter problema, né? Mas é habilidade em resolver. Exatamente. É isso. E eu acho que isso é importante, né? E você, como uma mulher jovem, é importante passar isso para as pessoas jovens que querem empreender, né? Que tem desafio, tem a fase ruim, tem os dias que a gente não tá legal, mas isso tudo faz parte, né? Porque essa parte ninguém conta, né? Não, tudo é lindo. Por exemplo, rede social, hoje em dia ainda. As pessoas se baseiam pelas redes sociais. Não, a gente não posta na rede social quando a gente tá acabado. Por exemplo, se eu postar essa foto na hora que eu cheguei em casa, eu falar, meu Deus, coitada, tadinha, tá lascada. Porque é isso, a rede social, a gente tende realmente a colocar ali o que é legal, que é bonito, aquele momento que é uma foto. Ou é um microvídeo de no máximo 1 minuto e 30, né? É um recorte da vida. As dificuldades, elas aparecem todos os dias. Sim. Todos, seja em qual área for. Sim. E eu acho que realmente o sucesso, no sentido que todo mundo usa a palavra, né? Ou assim, as conquistas, elas vêm de você encontrar a melhor solução para aquilo, né? E quando não tem solução para aquilo, você esquece, porque não tem solução. Então você vai para outra situação. Sim. A pessoa começou a empreender. Ela começou a fazer, por exemplo, geralmente o empreendimento vem de uma situação com esse pão de queijo que tá uma delícia. Que você me contou, foi de uma mãe, que hoje é empreendedora e que precisou fazer alimentos sem glúten, sem lactose, por conta dos filhos. Sim. Tenho certeza que vieram dificuldades. Não é fácil. Mas ela conseguiu superar, né? Então, vamos supor que eu fosse uma pessoa que fosse começar agora a empreender numa área venda de roupas, por exemplo, né? Eu conheço muitas meninas que fazem isso, é super legal. Até com rede social é
um caminho, É né? uma forma muito rápida de chegar até o cliente, né? Exatamente. Então, você compra roupa, você monta ali um Instagram legal, você faz os provadores virtuais, ou faz que nem na China, que agora eles fazem ao vivo, né? Então, agora no Brasil tá chegando também essa onda. Então, as pessoas provam ao vivo. Tá. Quem tá assistindo ao vivo já vai mandando mensagem. Vai tendo Gostei dessa uma noção. roupa. Separa, que legal. Vendem pra caramba. Nossa. E na China já tem uma onda muito grande disso. Que legal. E hoje em dia os jovens, enfim, Sim. tá ali vendendo. Lógico que vai ter dificuldade. Às vezes ela vai encontrar um fornecedor que fornecia a peça até tal data, a partir de hoje já não fornece mais, ela vendeu. Sim. Enfim, um monte de coisa Sim. pode acontecer. Se forem problemas superáveis e resolvíveis, eu acho que é porque tá no caminho certo. Agora vamos supor que seja um problema insuperável mesmo. Assim, Tá. olha, hoje não existe solução para essa questão. Eu acho que o melhor caminho é desvia, porque você não vai ficar batendo ali e hoje não tem Sim. solução para isso. Então vamos desviar e encontrar uma outra alternativa. Sim. Eu, graças a Deus, fui sempre cercada de muitas pessoas que trabalham comigo que são muito boas em resolver problemas. Que legal. São muito criativas. Que criatividade inteligência é importante, esforço é importante, mas acho que criatividade é primordial. Sim. E eu sempre tive essa sorte mesmo de trabalhar com pessoas muito criativas junto. Então, Que a gente legal. até brincava. Tem uma amiga que ela é diretora, inclusive, no colégio lá na St. Mary's de Santos. E o nome dela é Laila. Se estiver assistindo, Laila, um beijão. E a gente brincava assim, a gente vai montar, se nada der certo, a gente vai criar uma empresa de solucionar problemas. Porque assim, a pessoa vem com o problema, a gente pensa, essa solução, a gente vem com o problema, é isso. E quando não tem mesmo solução, a gente fala, ó, vamos mudar o problema, porque esse daí não tá dando pra solucionar. Esse daí não tem solução, então deixa ali no canto, uma hora a solução aparece. Então, eu acho que a pessoa... a gente sempre fala, não desista, não desista, não desista. Eu penso o seguinte... Você, às vezes, precisa desistir desse problema. Você vai para outro. Sim. Porque senão você vai perdendo um tempo, você fica tão focada só naquele problema que você não vê outra saída. É verdade. Entende? É verdade. Então, esse não desista tem que ser visto, não desista de resolver aquele. Porque às vezes aquele ali nem é o momento dele ser resolvido. Então vamos contornar e vamos seguir, o que não dá para parar. Sim, e o segredo também é ter aí uma saúde mental em dia, né, Meilin? Porque senão você é devorada pelos problemas, né? Com certeza. Saúde mental hoje é a nossa grande questão, né? Assim, eu acho que o século que a gente vive é a grande situação mesmo. O que até pouco tempo atrás as pessoas tinham um preconceito, né? É saúde mental, quem vai psicólogo tá com problema, psiquiatra, então, meu Deus do céu, Sim, né? exatamente. Graças a Deus, acho que por estar na área da educação, eu eu cresci, amadureci, né? Então, sempre desde os 15, hoje eu tenho 40, eu passei pra mim sempre foi muito natural. Psicólogo ou psiquiatra, o aluno e acompanhamento. Então, mas eu sempre percebi muita resistência das pessoas, então, e muito preconceito. Sim. Porque e é um negócio errado. Porque, por exemplo, se você quebra o pé, você não tem que ir no ortopedista, não tem que fazer o raio-x, não tem que botar o gesso. Pronto, não tem o que fazer. Sim. Por que quando a gente quebrou alguma coisa dentro, a gente não pode procurar ajuda? É considerado como se fosse um sinal de fraqueza. Vai, nossa, precisa ir num psicólogo pra resolver isso, né? Exatamente. É difícil, né? É aquela frase, né, que o pessoal fala, falta uma pilha de louça pra lavar. Não Sim. é. E não é. Porque questões de saúde mental acometem a todos. A gente é ser humano, a gente tá propenso a acontecer, né? Pode acontecer com a gente. E precisa ter. Então, saúde mental, assim, é o principal. É lógico que num país como a gente vive, também é muito difícil, porque a questão de saúde já é difícil. Se a pessoa às vezes quebrou o pé e ela tem que fazer um raio-x, ela às vezes vai lá e vai ficar esperando até quando, né? Isso é verdade. Então você imagina ainda mais em questões de saúde mental. Mas eu acho que a gente vem caminhando para uma maior preocupação com isso e menos preconceito. Eu vejo pelos jovens hoje, Sim. vejo pelos adolescentes das escolas em geral. Eles pelo contrário, eles querem ir fazer terapia. Nossa, sabe? que interessante. Querem ir fazer terapia, querem procurar ajuda. Então, a gente vem, ainda bem, numa geração que tá já enxergando de uma maneira diferente. Que bacana. Porque precisa. Todo mundo precisa fazer, né? Sim. Que todo mundo, se a gente for olhar, não tem. Ontem eu tava, um dos pais tava lá na escola, foi muito engraçado. Ele já mais velho, tem um filho, ele tem TEA, né? Transtorno do espectro autista. Vai mudar lá, era de São Paulo, vai mudar para Santos. E aí ele até brincou, né? Ele falou, olha, mas eu acho que... Porque ele tem um enteado, e diz que o enteado também tem um laudo, é TDAH. E aí o pai foi muito engraçado, porque ele falou assim...
Não, eu acho que assim, na verdade, todo mundo deve ter, né? É que a gente só não foi fazer o teste. E aí eu concordei com ele. Eu falei, olha, eu tenho certeza. Se a gente for lá fazer o teste... Mas assim, brincadeiras à parte... Sim. Ainda bem que vem ficando menos estigmatizado, né? E as pessoas precisam entender que saúde mental é a mesma coisa. Você quebrou o pé, você não tem que ir no médico. Você se sentiu quebrado por dentro, você também precisa procurar ajuda. Sim. E é natural isso. Sim. Normal, a gente tem que normalizar isso, né? Sim. Meilin, agora me fala uma coisa. Como você encara, né, hoje essa questão da empatia em relação às crianças, né, diagnosticadas com o autismo, porque é um grande desafio, né? Principalmente para ter profissionais capacitados para lidar ali com uma criança, por exemplo, num momento de crise, né? Sim. Como você pensa sobre isso? Qual é o seu trabalho em relação a isso? Na escola, nessa daí, no Cantinho da Alegria, quando eu ainda trabalhava lá, e era Cantinho da Alegria ainda. A gente, uma vez, tocou a campainha, era nessa época que eu ainda fazia tudo. Portaria, secretaria. O Severino do seu próprio Exatamente, negócio. era o bom grande. É a minha equipe, eu e a minha equipe. Eu, a Meilin, Aí tocou a campainha, eu fui lá abrir, aí eu olhei no olho mágico, né? Era uma policial fardada. Eu já pensei, eu falei, meu Deus, o que aconteceu, né? Porque policial tocar a campainha. E aí ela entrou, ela falou, eu queria saber a formação da escola e tal. Aí eu fui, peguei o panfletinho, que a gente tinha um panfletinho amarelo, lembro até hoje. Falei, a escola é assim, a gente tem opção com lanchinho, sem lanchinho. Lá a gente trabalhava com a proposta construtivista, tal. E aí ela falou, olha, eu tenho um filho, ele tem... Ela nem falou especial. Ela falou um outro termo que eu não me lembro, enfim. Mas ele tem síndrome de Down. Vocês aceitam? Olha como era isso. Isso eu tô falando num cenário de 22 anos atrás. Nossa. Vocês aceitam? E aí, eu fui muito sincera com ela, no alto do meu, sei lá, 16 anos. Eu falei, gente, eu não tenho nenhum aluno na escola, mas se a senhora estiver disposta a tentar junto, a gente pode tentar. Essa mulher, ela era grandona, assim, policial, com roupa, tava até com colete e tudo. Começou a chorar, cara, chorar. Ela falou, olha, eu já fui em tantas escolas, essa é a primeira que falou que aceita meu filho. Cara, aquilo eu fiquei, assim, muito tocada. E deu super certo, o aluno ficou com a gente lá, nossa, e ele era um amor, assim, e foi muito legal, porque foi um aprendizado para todo mundo. E aí, o boca a boca vai se espalhando. Sim. Olha, lá, porque antes não tinha lei que obrigava realmente, porque hoje as escolas, elas aceitam, muitas não porque querem. Sim. Só aceitam porque são obrigadas. Sim. Então não tinha lei, não era moda, porque também tem hoje em dia esse negócio de ser moda. É moda. Não. A gente aceitava no sentido de estamos crescendo juntos, porque a gente não tinha de verdade, não tinha nem equipe especializada, que nem existia. Assim, era muito raro uma professora que tinha uma pós-graduação em educação especial, em educação inclusiva. Não existia. Então a gente foi aprendendo juntas, com as famílias, a nossa equipe procurando estudar, né? E a gente fazendo capacitação. Nisso, hoje, Lídia, a minha irmã, que hoje o colégio, a gente foi crescendo, então eu fui mudando, né? De colégios mesmo. Hoje eu tenho os meus colégios aqui em Santos. Ela que toca agora o Colégio de São Vicente. Hoje lá no colégio dela, a gente tem mais ou menos 300 laudos. Nossa, que incrível! Referência em São Vicente. Nossa, então, que legal! TEA, TDAH, síndrome de Down, baixa visão, enfim, a gente tem... E existe um treinamento específico para os profissionais, Meilin, para eles estarem preparados no momento de crise, até mesmo para ali gerenciar, porque os outros coleguinhas, tem crianças ainda que não entendem como é que funciona essa dinâmica, não entende que o coleguinha passa por alguma dificuldade, tem algum desafio, né? Existe essa habilidade do profissional ali para estar lidando com os desafios no dia a dia. Hoje a gente tem... hoje é um cenário diferente, né? Hoje existem as capacitações, então a gente tem a contratação nossa, a gente já prioriza pessoas que já têm essa pós-graduação na área. Isso é uma coisa. Nossa, que legal! A gente oferta, né, para que quem não tenha possa vir a ter. Então a gente tem parcerias com os espaços. E terceiro e principal, todo começo de ano, seja a minha irmã no colégio em São Vicente ou na Praia Grande, eu aqui no colégio em Santos de São Vicente também, o outro, a gente dá a formação
para eles. Que legal. Porque é primordial. Então, eles têm a formação, a capacitação com diploma, com certificado, para poder atuar. E a gente sempre fala, nas nossas capacitações, a gente tem muito viés prático. Porque às vezes a pessoa faz na teoria, só que chega na prática é totalmente outra coisa. né? Então, por exemplo, até a forma de contenção. Existe uma forma específica de você conter o aluno quando ele desregula de alguma forma, para que ele possa não se machucar. Sim. E você tem que conter ele de um jeito que você também não machuque ele, ele não machuque a ele mesmo e não machuque aos outros. Então, para além do faz prova adaptada, que isso eu acho que é o mínimo que todo mundo tem que fazer, né? Embora eu saiba de escolas que não fazem, a gente faz a prova adaptada, você tem que fazer o PDI do aluno, que é o plano de desenvolvimento individual. Enfim, tem o nome atual hoje, mas numa maneira geral é o plano do que cada aluno que tem uma necessidade especial vai alcançar naquele ano. Porque eu tenho aluno que às vezes está no 5º ano, não está alfabetizado. Então, qual vai ser o principal objetivo? A alfabetização. Eu tenho um aluno na educação infantil que ele não consegue ter tempo de sala. O tempo de sala dele é muito curto. Então, qual vai ser o principal objetivo dele ali? É se alfabetizar? Não. É ter tempo de sala. E a gente vai fazer para aquilo. Já teve tempo de sala? Ótimo. Agora a gente vai para o segundo passo. Então, a gente... Nossa, que legal. É todo um caminhar que, quando a família está junto com a escola, a gente consegue. A escola não faz milagre. Faz toda a diferença, né, Meilin, a participação da família, né? Porque a escola não faz milagre. Sim. A gente é uma parte. A gente até brinca, né? Nós não somos clínica. Tem que ter a clínica. Tem que ter os profissionais fora. A escola é um microcontato entre o aluno, criança, que está ali em casa, e a sociedade. É o primeiro contato que ele vai ter fora. Então, é muito importante. Mas não faz milagre. Sim. Precisa ter o acompanhamento fora, precisa ter a clínica, precisa ter o suporte. Mas quando tudo isso acontece, a gente vê muito resultado. Nossa, e a gente que se preocupa legal. muito com a mãe, assim. Porque é uma pessoa... É muito difícil ter o olhar para essa mãe. E é uma função puxada. Sim. Porque ser mãe hoje em dia, ser mulher hoje em dia já é fácil, porque geralmente, né, a gente ou trabalha fora ou trabalha em casa, ou trabalha fora e em casa. Sim. E a nossa carga mental não para, porque a gente tá fazendo uma coisa já pensando em tudo que tem para fazer. Sim. E quando você tem um filho que te demanda uma atenção maior, essa mãe, ela ainda carrega um peso nos ombros que é maior. Então, a gente tem muito esse olhar mesmo de poder fazer o máximo para ajudar, lógico, além do que é nossa obrigação, mas a gente poder realmente ajudar essa mãe, sabe? Essa que a gente, por empatia feminina mesmo, a gente sabe que é muito importante. Que legal, perfeito, Meilin. Muito bom isso, né? É ter esse olhar, né, para com todos, né? Atender a necessidade de todos. Eu acho que essa é a missão aí, de verdade, de um verdadeiro empreendedor e empresário, né, Meilin? E na educação, a gente trabalha com pessoas, né? O que a gente tem de diferente de pessoas? É projetor, computador, lousa, ar-condicionado. O restante, tudo que a gente faz é com pessoa. Então, assim, o professor, a mãe, o aluno, a secretária, o grupo de apoio, a portaria, todos são educadores nesse cenário, né? Sim. E o desafio é muito maior, porque se você tem uma máquina e a máquina deu uma desreguladinha, você vai lá, aperta aquele parafuso, outro parafuso, tá bom, agora voltou a funcionar. Né? Para quem empreende numa fábrica, por exemplo, eu acho que é mais fácil, né? Aí você tem o comercial que vende teu produto e você tem a máquina lá que você aperta. Sim. Não desmerecendo o pessoal, tô brincando, né? Tô só fazendo uma comparação. Porque em escola, a gente presta serviço educacional. Sim. E aí o volume é grande, porque uma coisa é uma prestação de serviço menor, quando você tem menos funcionários, menos clientes, porque tem vários cenários, né? Então, por exemplo, às vezes uma prestação de serviços de salão de beleza, vamos supor. Por maior que seja um salão de beleza, muito dificilmente ele vai estar atendendo ali 500 clientes todos os dias. Nós, na escola, a gente atende 500 pessoas. Em uma das unidades, por exemplo, a gente atende 500 alunos. Nossa. Então, 500 alunos, 500 mães, 500 Nossa. pais, todos os dias. Então, se a gente pensar nesse cenário, escola, a gente tem muito mais chance de desagradar também o cliente. Porque uma coisa é quando a gente vai no restaurante uma vez por mês, a chance de é menor. Quando a gente tá todo dia ali, também tem chance da gente desagradar mais, porque as expectativas vêm altas. Então, a cobrança que a gente tem, nossa mesmo, interna, é muito grande. Então, a gente trabalha com pessoas. E aí, alinhar essa cobrança que a gente tem interna, com esse tanto de pessoas que a gente lida no dia a dia, com as questões do ser humano, a saúde mental tem que estar muito em dia de todo mundo.
Agora me fala uma coisa, né? Eu lembro que você falou que a primeira sensação de receber o primeiro aluno e hoje ver, né, essa pessoa já formada, tendo família e tal, foi incrível essa sensação, né? É uma sensação de dever cumprido, vamos dizer assim, né? Como você se sente hoje nas formaturas, né? Porque você faz parte, né? O trabalho de vocês, seu, da sua família, faz parte de mudar o destino de muita gente através da educação. Como você se sente nas formaturas? Na formatura é um negócio que, assim, é engraçado, né? Porque a gente sempre fala, poxa, já passaram tantas, você já tá calejada. Uhum. Não tem uma formatura que eu não chore. Não Sério? tem, juro por Deus. É um Uhum. negócio impressionante, porque hoje eu faço as formaturas Tá. da unidade, dos colégios que eu toco, Tá. né? Não faço mais, por exemplo, o colégio da Náutica, quem faz é Tá. a minha irmã, porque não faço mais parte Uhum. de Tá. lá. Vou como convidada, Tá. eu vou como convidada. Mas assim, não tem uma formatura que eu não chore, porque é muito impactante. É um momento de fechamento de ciclo e de começo de outro, né? Então, Exato. formatura de terceirão do ensino médio, você está entregando esses alunos para a faculdade, para a vida. Então, você fala, gente, dá um quentinho no coração, né? Sim. E hoje, eu estava comentando até esses dias, se você olhasse a Meiling de, sei lá, 20 anos atrás, 15 anos atrás, e a de hoje com relação à educação, como educadora, hoje eu sou uma educadora menos ansiosa. Tá. Em que sentido? Quando eu estava há 5 anos trabalhando na educação, eu ainda não tinha fechado um ciclo inteiro de alunos que passaram pela minha vida. Então, assim, se um aluno não estava aprendendo a ler nem escrever na idade certa, eu ficava muito preocupada, desesperada, ansiosíssima. Eu falava, meu Deus do céu, ele não tá aprendendo, ele não tá aprendendo. E aí, hoje, 25 anos depois, por que eu fico menos ansiosa? Porque eu sei que as coisas vão acontecer. Lógico, não é largar a mão. Sim. Você tem que continuar insistindo e procurando todas as ferramentas para que aquele aluno aprenda. Mas eu entendo que, se você continuar insistindo e procurando todas as ferramentas, vai acontecer. Cada um no seu tempo. Sim. Então, a gente hoje, eu posso olhar para trás e eu vejo alunos que eram danados. Ai, meu Deus, eu tinha um aluno que ele rolava no chão, ele não queria entrar na escola de jeito nenhum, administrador de padaria, e ele falava, eu quero fazer pão, eu quero ser padeiro, e ele não queria entrar na escola de jeito nenhum. Passou na USP em tecnologia da informação, entendeu? Mas assim, olha o tempo que eu tive entre... Eu vou chamar seu apelido, como nome e sobrenome, tem muitos, do Ricardinho. Tá. Estar não querendo ir pra escola, pro Ricardinho ter passado na USP. Foi um tempão que aconteceu. E aí a gente passou por essa fase na vida com eles. Então, veio com essa experiência, trouxe uma outra visão, trouxe uma vivência que agora eu entendo porque que essas professoras, diretoras que já eram mais velhinhas, eram mais tranquilas, falando, calma, vai dar certo. Hoje eu já consigo ter essa visão. Falou, as coisas elas vão se encaixar. É lógico que não é porque o aluno, ele não está aprendendo a ler nem escrever agora, nesse momento que é onde todo mundo estava aprendendo a ler e escrever. Não quer dizer que você vai, deixa largar a mão e isso vai acontecer um tempo. Não. Você, lógico, vai procurar todos os meios alternativos, vai verificar hipóteses diagnósticas, se não é uma dislexia, enfim, você vai continuar fazendo o que você precisa fazer e confiar que durante esse processo as coisas vão acontecer. E aí hoje eu já consigo. Hoje a educadora Meiling já é mais tranquila com relação a isso. Porque eu já sei que as coisas acontecem no tempo que tem que acontecer. Sim. Perfeito. Meiling, a gente vai falar sobre umas fotos aí, a gente vai fazer uma viagem no tempo. Eu gostaria que você falasse o que significa, né, cada momento, o que representa para você. Vamos começar por essa. Falando em formatura, né? Essa daí faz um tempão, Claudinho, eu coloquei essa foto representando assim todas as grandes educadoras que já passaram. São muitas professoras. A gente fala professora, tem professores, mas a maioria é mulher, né? Tá. A Soraya já está aposentada hoje. Soraiona era o apelido da professora. Nossa eterna professora do 5º ano. E assim, essa foto é muito legal, porque a Soraya sempre foi uma professora muito rígida, muito séria, muito firme. E nas formaturas, como ela era do 5º ano, ela formava a turminha que terminava o 5º ano e ia pro Fundamental 2, né? Fundamental anos finais. E ela chorava, você acabava de chorar na formatura, e era muito engraçado. Eu falava lá, a Soraya toda sargentona. A fama de durona, A fama de durona. E a Claudinha também, professora que tá com a gente na equipe até hoje, há muito tempo mesmo, assim.
Claudinha está com a gente há 20 anos já trabalhando. Nossa, que legal. Soraya já se aposentou e essa daí foi o momento de formatura. E assim, você vê a carinha de todo mundo, né? Não tem como, formatura é um momento muito emocionante. Né? Muito legal. Então essa aí representa uma das tantas formaturas. Que legal. Essa aí é quando a gente fala que eu brinco, eu dou aula de mamando a caducando, é porque eu tenho alunos de 2 a 90 anos. Sério? Eu dou aula aula pós-graduação, aí já é na área do direito. Tá. Na educação também, a gente tem uma pós-graduação em educação bilíngue. Tá. E aí eu gosto muito de dar aula, eu acho muito legal, porque a gente aprende. Sim. Aprende demais. Então esse aí é um dos momentos. Se eu não me engano, essa foto foi uma das primeiras aulas de mestrado. Assim, que legal. Foi. Então, foi uma das primeiras aulas foi uma coisa que marcou. Sim. E ensinar também, você cria uma conexão com o aluno, né? A pessoa nunca vai te esquecer, né? Você fica marcante, assim, na da vida, forma como né? a gente lembra dos nossos professores. Os bons e os ruins também, né? Os dois. Esse aí foi onde eu na OAB do lançamento do primeiro livro. O primeiro livro que eu escrevi, assim, fiz parte, foi muito legal. Foi na área do direito, esse primeiro, legal. Direito ambiental. E como você se sentiu, assim, ao fazer parte, né, disso, sua primeira escrita? Qual foi a sua sensação, assim? É muito gostoso, né? Aí até tem que admitir que tem uma vaidade acadêmica, né? Sim. Isso faz parte, não tem como, né? Cada um tem a sua. E eu fiquei muito satisfeita, fiquei muito feliz. Legal. E depois os outros eu acabei escrevendo muito na área de português, metodologia da pesquisa. Que legal. E esse daí foi em direito ambiental e falando sobre educação ambiental. Sim. Então, assim, foi em direito, mas falando sobre educação junto. Então, foi bem legal. Eu acho assim, né, Meili? Você escrever um livro é você deixar um legado eterno, assim, porque, pensa, você vai deixar uma escrita que vai perdurar, assim, por muitos anos, né? Hoje em dia, eu acho que a gente tem até muitos meios, né? Mas o livro ainda dificilmente vai conseguir superar aquela sensação do papel, né? Eu gosto, sou suspeita. Muito legal. Esse aí, vamos lá. Tá vendo essa moça de cabelo vermelho? Tá. Que tá aí de rainha de copas? É a Laila que eu falei dela. E que assim, a gente tá aí completamente amiga. sem fora do nosso personagem, roupa de diretoras, e dentro do personagem assim, educadoras. A gente fez uma festa aí da escola de apresentação dos alunos, o tema era Disney. Que legal! E aí eu fui de chapeleiro maluco, a professora Vânia foi de coelho, a rainha de copas foi a Laila e a Alice foi a Chara. Todas essas pessoas têm atividades lá com a gente na escola há muito tempo. E a gente que faz, eu brinco com a Laila que a gente ia ser solução de soluções. Se vem com o problema, a gente vem com uma solução. Aquele novo trabalho, se nada der certo, né? A gente vai fazer uma equipe que cria soluções. Seja qual for o problema, vem que eu te dou a solução. Não tem solução, então vamos para outro problema. Porque esse daí... E esses momentos ficam gravados para sempre, Para sempre. Foi muito legal, assim. E as crianças gostam, a gente... E festa de encerramento também é um momento de alegria, né? Encerramento de um ciclo, as famílias ali com a gente que confiaram o ano inteiro dos filhos. Sim. Então, a gente faz porque é gostoso também. Aí me conta quem é essa princesinha. Eu devia ter aí, acho que uns 2 aninhos. Essa foto foi lá no Mato Grosso. Tá. Nessa época, meu pai trabalhava num garimpo e aí ficava eu e minha mãe nesse chalezinho de madeira. E é engraçado que eu tenho memória de muito pequena. Nossa, eu tenho as memórias que interessante. de muito pequena. E, inclusive, eu lembro desse espaço, desse lugar. Desse cenário. E eu lembro desse abençoado paninho na cabeça. E é engraçado que eu lembro de algumas coisas, mas olha como a gente também distorce, né? Porque eu lembro de gostar muito de ficar com ele na cabeça. E minha mãe conta que eu era extremamente chata, porque ela amarrava de um jeito, eu falava, não é assim. Aí ela amarrava do outro, eu falava, não é assim, amarrava do outro, não é assim. Minha mãe falou que eu não aguentava mais esse paninho. A querida já era posicionada desde criança. Não, chata, né? Já era chatinha. E aí minha mãe falava, olha, não aguento mais esse pano. Me fala uma coisa. Se você pudesse voltar no tempo e sentar do lado dessa princesinha aí, o que você poderia falar pra ela? Como você reagiria? Qual seria o ponto principal que você falaria pra você mesmo se pudesse se reencontrar? Eu ia falar pra se preocupar menos. Porque... Mas isso eu sou, né? Na verdade, eu sou preocupada
desde sempre. Então, desde o paninho tá certo ou não tá certo. Eu falar, vamos tentar nos preocupar menos, porque as coisas vão se encaixar do jeito que tiver que se encaixar. Às vezes não vai ser do jeito que a gente quer, nem no tempo que a gente espera, mas a gente nunca vai estar sozinho. E aí essa frase tem muito a ver com o que realmente eu acredito, né? E que nunca, jamais, em tempo algum, eu deixe de ter fé. Amém. É isso. Assim, se não fosse a fé, e aí eu falo fé da forma mais ampla, porque cada um tem as suas crenças. Sim. Mas não fosse a fé, eu não estaria aqui hoje mesmo. Assim, mesmo. Desde os momentos, enfim, que ninguém sabe, só que a gente passa. Mas a fé é o que me mantém fazendo o que eu faço, enquanto tiver que ser. E a hora que for outra coisa, vai ser outra coisa. Então, realmente, que eu possa ser instrumento. Sim. Nossa, perfeito, né? Assim, foi muito bacana, né, o nosso café, porque além dessa viagem no tempo, a gente viu quanta força você precisou ter para se ressignificar, né? Para poder seguir em frente, arregaçar as mangas e eu tô aqui e vai dar tudo certo. E se der errado eu vou tentar de novo. Isso é muito bom para mostrar para as pessoas que a vida é isso, assim. Vai ter momentos que a gente vai estar estirado no chão, a gente não vai ter forças para se levantar, mas é importante a gente entender que essa força tá dentro da gente, que é possível a gente se levantar de novo e recomeçar de novo, né, É isso. E assim, a gente saber que a gente nunca tá sozinho, né? Então, a gente nunca tá sozinho mesmo, seja por um amparo de fé, ou pelas pessoas que a gente ama, seja de família, de sangue ou não, né? Então, tem dias que a gente não vai estar 100% e tá tudo bem também, né? Eu acho que isso é importante, saber? Porque às vezes a gente dá aquela baqueada e você só tá cansada, né? Então, assim, vamos amanhã... Vai ter uma noite no meio e amanhã vai ser outro dia e a gente vai um dia por vez, porque se a gente está aqui, volta lá na primeira frase da nossa conversa, a nossa cruz é a nossa. Nem é mais leve, nem mais pesada, é o que a gente consegue. Perfeito. Esse é um dos livros que esse foi o primeiro, que é lá do lançamento. Meilin, que foi escrito com colegas do mestrado, do doutorado, do mestrado aí na época. E aí a gente colocou temas polêmicos e o meu eu falo sobre educação ambiental, que é um tema difícil, enfim. Cada dia hoje o mundo tá ficando mais maluco, né? A gente já não sabe mais... Cada dia a gente entra e já vê uma notícia mais difícil, aquecimento global, a falta de respeito com a natureza, com né? a natureza, com o ser humano, com... Enfim, a gente já não sabe mais... Sim. A gente, se for entrar nesse papo, é uma coisa muito maluca, mas de crise de nação mesmo. Sim. De nações, crise global. A gente ia num caminho, de repente, as nações vão se fechando e a gente vai para um autoritarismo e uma coisa muito fechada que a gente não entende até que ponto isso é bom para quem, né? Sim. Porque para alguns, com certeza, é bom. Sim. Agora, será que é bom para a maioria? Sim. Mas aí é papo pra outro café. Exatamente. Mei, eu amei, assim, escutar a sua história, né? Muito bacana, né? A sua visão perante a vida e a forma como você colabora com as pessoas, com o universo. Isso, assim, é fantástico, né? Gostaria que você deixasse uma mensagem para todas as pessoas que estão nos assistindo. Você é livre para falar o que você quiser. Olha... Minha mensagem aqui é o seguinte: cuidem das crianças, sabe? Lógico que eu dou aula de mamando a caducando, e eu amo todos os meus adolescentes, meus adultos, enfim. Mas criança foi sempre uma coisa que mexeu muito comigo, porque eu acho que uma criança, quando ela tá numa situação de vulnerabilidade, por exemplo, cara, ela não teve opção na vida. Se um idoso tá numa situação de vulnerabilidade, ele já passou uma vida inteira. E talvez ele tenha feito escolhas que levaram aonde está, né? Uma criança não. Uma criança, ela não teve ainda a possibilidade de escolher nada. Então, a gente tem o dever de cuidar e olhar pelas nossas crianças. Todas. As que estão em casa, direitinho, cuidado com família. E as que estão na rua, que não tem família, que não tem cuidados. Olhem pelas crianças. É isso. Perfeito. Meilin, muito obrigada. Foi uma honra te ouvir. Muito sucesso para você em todas as áreas da sua vida. Que você brilhe cada vez mais e conquiste cada vez mais o seu espaço na sociedade. Que estimule cada vez mais as pessoas a estudar, né? E a sonhar. Foi um presentão essa nossa entrevista agora que vai começar o mês de agosto, né? Abriu agosto com chave de ouro, né? Eu amei de verdade te ouvir. Muito obrigada, viu? Obrigada, Lídia. Obrigada mesmo. Pessoal, aqui do
domingo maravilhoso, uma forma incrível de começar a semana, cheia de esperança, reflexão, né? Como é importante a gente sonhar. Nunca desista dos seus sonhos. Uma excelente semana. Muito obrigada por ter nos acompanhado. Deus abençoe. Tchau, tchau. Que legal.